Muito bom dia, que Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Não podemos nos esquecer que todos os dias precisamos das bênçãos de Deus. E Ele sempre tem nos dado estas bênçãos, por isso devemos ser agradecidos. Agradar a Deus deve ser o propósito principal de todos aqueles que professam amar a Deus. E eu quero tomar nesta ocasião, é um assunto um pouco pesado, não é? Mas é necessário que se faça, porquanto servir a dois senhores é algo que Jesus falou sobre isto, não é? Que ninguém pode fazer isto, porque você não vai conseguir agradar os dois lados, né? E eu tenho comigo uma frase de uma pessoa que fala muito sobre questão de estar juntos, gostar de uma pessoa, amar uma pessoa e viver juntos. Vamos tomar marido e mulher, ou mesmo amigos, né, que se amam. A frase é esta: quando alguém te ama de verdade, o maior medo dela não é te perder, mas sim te machucar. Estão vendo? Quão profundo é isto? E às vezes não se perde a esposa, não se perde o marido, não se perde os pais, não se perde os filhos, mas machucam. E quem ama não tem medo de perder, mas o maior medo é machucar aquela pessoa a quem ama. E nós vamos analisar isto segundo as Escrituras. Judas, vamos tomar dois personagens aqui de abertura, Judas e Pedro. Judas não pensou que perderia Jesus quando o traiu. Agora, ele não amava a Jesus. Pedro amava o Senhor. E quando Pedro negou a Cristo, ele magoou a Jesus. E então Pedro se arrependeu, chorou amargamente. As decisões depois dos acontecimentos foram diferentes, porque em um existia o amor, no outro não existia o amor. Existia talvez o interesse, existia talvez alguma outra coisa, e o outro não se arrependeu. Mas quando nós falamos sobre o arrependimento, então nós descobrimos que a pessoa, ao invés de se arrepender, ele pode sentir um remorso. Agora, ele o traiu e aquilo levou à morte. Mas ele estava colocado na terra a isto. Porque Judas tinha duas uniões ao mesmo tempo. Ele andava com Jesus, mas não deixava o diabo. Ele tinha, vamos dizer, um relacionamento simultâneo, paralelo. Então, portanto, tinha com um e com o outro. Isso nos leva ao que Jesus disse em Mateus 6:24, que ele servia a dois senhores. E Jesus afirmou
em Mateus capítulo 6, no verso 24, que não podemos fazer isto. Porque eu quero ler aqui nas palavras do Senhor Jesus para ficar, como ele está escrito em Mateus 6, verso 24. Isto é algo que às vezes acontece com muitas pessoas e às vezes a gente corre o risco de querer servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Ou há de odiar um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. E não podeis servir a Deus e às riquezas. Quer dizer, em outras Bíblias dizem a Mamon, que representa as riquezas do mundo. Também nós encontramos em João, na primeira carta de João, quando João escreveu desta forma, 1 João 2, 15 a 17. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso quer dizer, se Judas andava em dois caminhos, o amor de Deus, se ele amava o prêmio da injustiça, como Balaão também amou o prêmio da injustiça, amar as riquezas, os prêmios que o mundo oferece, o amor de Deus não estava em seus corações. Eis aí a questão. O amor de Deus está no coração. É isto que João está dizendo. Olha, não ameis o mundo nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Israel também ele não deixou de amar os ídolos. E já depois de estarem na terra prometida, em Canaã, depois que passou o período dos juízes, e Deus levantou Samuel como profeta, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 7, nós vamos encontrar isto aqui, Samuel exortando o povo ao arrependimento, porque eles tinham deixado o Senhor por causa dos ídolos. Ele diz assim, capítulo 7, verso 3: E disse Samuel a toda a casa de Israel: Se de todo o vosso coração vos converteis ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e as astarotes, preparai o vosso coração ao Senhor e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Olha aí, eles estavam entre dois pensamentos. Elias encontrou este povo lá na frente, já no tempo do rei Acabe. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, serviu. Se Baal é Deus, serviu, mas não fica com um lado do coração para um lado do coração para o outro, porque isso aí é estar dividido e Deus não aceita esta coisa. Deus quer todo o nosso coração, toda a nossa devoção, toda a nossa adoração e não uma mistura. E esta mistura desagrada a Deus.
Agora, se você ama, se eu amo de verdade a Deus, eu não tenho medo de perder Deus, mas tenho medo de entristecer o Espírito Santo. Você não pode entristecer o Espírito Santo, porque a palavra também diz, Efésios, Paulo escrevendo, dizendo: não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados até o dia da vossa redenção. Eu posso entristecer o Espírito Santo? Sim, às vezes eu entristeço o Espírito Santo, mas não perder o Espírito Santo. Você não pode perder o Espírito Santo. Então veja bem as consequências de estar dividido. Você vai agradar a quem mais? A Deus ou o mundo? Ter prazer mais aonde? Nas coisas de Deus ou nas coisas do mundo? Como olhamos João, não ameis o mundo e as coisas que nele há. Nós usamos as coisas que estamos no mundo, trabalhamos, usufruímos de tantas coisas, mas o nosso amor, que o nosso coração é preenchido, é por Deus. Então nós não vamos buscar coisas do mundo que venham entristecer o Espírito Santo. Se acontecer, como Davi expressa no Salmo 51, nós falamos na pregação, na palavra nossa sobre o arrependimento. Aquele arrependimento entrou profundo no seu coração e não um remorso por aquilo que ele entristeceu o coração de Deus. Nós devemos procurar obedecer, amar, servir de todo o coração. Nós não podemos servir a dois senhores. E Samuel estava exortando o povo. Olha, vejam bem, meus irmãos, como é duro o coração do homem. Depois de passar por tantas coisas, 40 anos no deserto, tantos anos no período dos juízes, e Deus então levanta Samuel, e eles ainda estavam ali, servindo ali aqueles ídolos, com ídolos em suas casas, com ídolos em seus corações. O conselho é dado: se de todo o vosso coração vos converteis ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e as astarotes, preparai o vosso coração ao Senhor e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Servi a Ele só, é um povo separado, que tem somente o Senhor como fonte de adoração, não torce a sua palavra. Então nós não podemos hoje sermos serventes de Cristo, servindo ao Senhor, e amanhã estar servindo ao pecado. Como é isso? O nosso coração, quem está dominando ele? Então Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 6, no verso 6 e 19, ele diz desta forma: olha, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Cristo fez isto. Esse é o verso capítulo 5. Agora o capítulo 6, verso 6. Pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. E no verso 19, nós vamos encontrar isto: falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, pois assim como oferecestes os vossos membros à escravidão da impureza e da iniquidade para a iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Nós não vamos nos entregar às imundícias, os pensamentos que às vezes vêm, das ofertas do diabo. E dentro do sistema religioso,
uma doutrina errada, contrária às Escrituras, que não é completa às Escrituras, doutrinas misturadas com ideias de homens, doutrinas demoníacas misturadas, ritmos misturados, e tudo. Deus quer totalmente o nosso coração, as nossas vidas inteiramente para servi-lo. E concluindo, quero tomar também Tiago, capítulo 4. Vamos ver do verso 1 ao 4. De onde vêm as guerras e contendas entre vós? Não vêm disto? Dos prazeres que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais, mas nada tendes, matais e invejais, mas não podeis obter o que desejais. Ainda tem inveja? Cobiça? Combateis e guerreais, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para gastardes em vossos prazeres. Então, adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou pensais que em vão diz a Escritura que o Espírito que ele fez habitar em nós tem intenso ciúme? Então, pensemos nestas coisas e peçamos a Deus graça para nos mantermos puros dessas imundícies do mundo. Em nome de Jesus Cristo, Deus vos abençoe. Amém.